Você está cansado ou cansada de sentir dor nas costas, ter dificuldade para fazer as suas atividades do dia a dia, já ter feito vários tratamentos e parece que nada faz a sua dor melhorar? Pois é, você não está sozinho. A dor lombar é uma das condições de saúde de maior prevalência no mundo, fazendo com que as pessoas vivam anos das suas vidas não só com dor, mas também com incapacidade, que é essa dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia que são importantes na sua vida. Isso, de certa forma, nos mostra que os profissionais de saúde eles podem estar falhando no tratamento da dor lombar. E nesse vídeo eu quero falar para você quais são os principais erros que os profissionais podem estar cometendo e o que você pode fazer para tratar melhor a sua dor, tendo não só o alívio dos seus sintomas, mas também uma melhor qualidade de vida. Então, quando a gente fala de tratamento de dor lombar, o que a gente tem visto é que um dos principais erros é pensar que toda dor nas costas está relacionada com uma lesão, ou seja, com algum dano, com alguma alteração nas partes do nosso corpo, como por exemplo um músculo, um tendão, uma articulação, um ligamento. Hoje a gente já tem diversas evidências científicas que mostram pra gente que dor é diferente de lesão. Então a gente pode ter dor mesmo sem ter lesão e a gente pode ter algumas alterações nas estruturas do nosso corpo e mesmo assim não sentir dor. Quando a gente fala de dor nas costas, a gente tem aí também diversas evidências científicas que mostram pra gente que aproximadamente 50% das pessoas que têm alteração nos seus exames de imagem, ou seja, que aparecem uma degeneração na coluna, uma desidratação dos discos intervertebrais, às vezes até mesmo uma protusão discal, uma hérnia de disco. Então essas pessoas elas podem apresentar essas alterações nos seus exames de imagem, quando elas fazem uma ressonância magnética, e mesmo assim elas não têm dor. E isso é importante de eu dizer para vocês, por quê? Porque quando você tem dor e o seu médico pede uma ressonância magnética para você, e aí no laudo da ressonância aparece um monte desses achados, isso não significa que a sua dor está relacionada com essas alterações. É muito importante que o profissional que está te acompanhando, ele faça uma avaliação criteriosa com exames físicos, onde a gente possa relacionar esses achados do exame de imagem com a história da sua dor, quais são as suas queixas, quais são os fatores de melhora, fatores de piora, qual é o impacto que essa dor está tendo no seu dia a dia. Então são diversos fatores que precisam ser analisados para a gente poder realmente afirmar que aqueles achados do exame de imagem estão relacionados com a causa da sua dor. A gente também precisa fazer testes físicos, exames físicos que são feitos no consultório, que também vão ser extremamente relevantes para a gente poder ter algumas informações sobre qual o seu grau de força, sensibilidade, se tem algum déficit neurológico, enfim, diversos parâmetros que também vão nortear o raciocínio do profissional para a gente poder afirmar se aqueles achados do exame de imagem eles estão realmente associados com a sua queixa de dor ou se eles são simplesmente um achado que se a gente for pegar aí várias outras pessoas que vão fazer o mesmo exame de imagem que você, elas também podem ter essas alterações e nem por isso sentir dor nas costas. Então é muito importante você entender que esses achados, eles nem sempre são a causa da sua dor. E dor é diferente de lesão.
Esse é um dos erros mais comuns que a gente vê quando a gente fala de tratamento de dor nas costas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre quais são as principais causas de dor lombar e você vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui que eu estou falando agora. O segundo erro mais comum no tratamento é a gente não considerar os fatores psicossociais. Então, toda dor, ela é multifatorial. A gente pode ter tanto fatores físicos, biológicos que estão influenciando essa dor, mas a gente também vai ter fatores que são psicológicos e fatores que são sociais. Que fatores são esses? Um medo de fazer um movimento, às vezes uma crença que você pode ter baseada numa informação que você recebeu, às vezes um pensamento um pouco mais catastrófico, às vezes o isolamento social, o quanto que aquela dor influencia na sua relação de trabalho. Então são diversos fatores que não estão relacionados com aqueles danos nos tecidos, no músculo, no ligamento, nas articulações, né? Que esses são os fatores físicos, biológicos, mas esses outros fatores psicossociais, eles têm uma relevância muito grande nas queixas de dor. E o fato deles não serem considerados no tratamento, muitas vezes faz com que os tratamentos não sejam efetivos e não sejam eficazes. Então, se uma pessoa ela tem medo de flexionar o tronco, por exemplo, para pegar um objeto no chão, independente do que faz ela ter esse medo, a gente precisa levar esse medo em consideração durante o processo de tratamento. O terceiro erro muito comum é as pessoas procurarem por soluções milagrosas. Aquela solução que vai acabar com a sua dor rápido, sem que você tenha que fazer nenhum esforço para que isso aconteça. Então hoje existem aí diversos tratamentos que a gente chama de tratamentos intervencionistas, que são agulhamentos, né, injeções de substâncias analgésicas, às vezes bloqueios, né, a gente chama de bloqueios analgésicos, ou uma injeção de corticoide que vai ter uma ação ali anti-inflamatória muito rápida. Enfim, são diversos tratamentos utilizando agulhas e fazendo intervenções que podem ser minimamente invasivas ou até invasivas num grau maior, como as próprias cirurgias, e que nem sempre esses tratamentos vão ser a solução mais eficaz. Muito pelo contrário, a gente sabe que esses tratamentos intervencionistas, eles não devem ser a primeira escolha do tratamento. Então, eles vão ser úteis quando o paciente ele já tentou o tratamento conservador por muito tempo e não conseguiu nenhum resultado. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque às vezes esse paciente ele já tentou o tratamento conservador por muito tempo, mas ele tentou com as estratégias erradas. Então, se você faz muito do que não é o mais eficaz, pode ser que você não tenha feito nada. E isso é o que a gente vê no dia a dia do consultório. É pessoas que já tentaram muitas coisas, mas infelizmente elas ainda não tentaram aquilo que a ciência mostra pra gente, que são as estratégias mais eficazes para o tratamento das dores nas costas. E é por isso que a gente está conversando sobre esse assunto, para que você não caia nessas armadilhas e que você saiba tomar uma decisão assertiva, sabendo quais são as estratégias de maior eficácia para o tratamento de dor nas costas. Então, se você já fez vários tratamentos e nada fez a sua dor melhorar, pode ser que você esteja caindo nesses erros.